Enquanto eu não confessei, enquanto eu não pratiquei o exercício da palavra de Deus, eu me envelheci, eu fiquei doente, eu fiquei tolhido da direção e das bênçãos de Deus. Aí no verso de número 8 desse mesmo capítulo, depois que ele confessa o seu pecado, qual é o benefício? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que tu deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Irmãos, quando nós estamos privados de ouvir a voz de Deus e ser dirigido por Ele, pode ter certeza, existe pecado oculto na nossa vida. Por um tempo, porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz para gerar um grande temor no seu coração. Não há nada oculto, diga, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Irmãos, enquanto está oculto, Deus está dizendo, eu estou te dando tempo para se arrepender. Sabe o que significa arrependimento? Você está indo nessa direção, arrependeu-se, você tem que ir na direção oposta. Isso significa arrependimento. Alguns acham que remorso é a mesma coisa do que arrependimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Remorso é, errei, Senhor, eu errei, ai que tristeza que esse pecado gerou, e continua no mesmo nível de vida, no mesmo padrão, e não muda de vida. Agora, você entendeu, errei, eu me arrependo, vai para uma direção oposta àquela que você estava vivendo. Pecado, irmão, interrompe respostas de oração. Mas quando você fizer uma devocional coerente, profunda, e fizer um exame autopessoal, o que o salmista pede no capítulo 139 de livro dos Salmos? Sonda-me, ó Deus, e me conheces. Tu sabes quem eu sou, me sonda. Me fala o que eu sou e o que eu tenho feito. Eu não quero continuar errado, pois eu sei que isso me prejudica terminantemente. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem quase morreu enquanto ele ocultou os seus pecados. Eu quero dizer, talvez, inicialmente, confessar o seu pecado possa parecer vergonha, humilhação. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Você precisa confessar o seu pecado para ser curado, para ser tratado. É impossível ser tratado e curado sem exercer o caminho da confissão, sem passar por essa fenda. O salmista, o rei Davi, quando é descoberto no seu adultério, chega o profeta Natã, conta toda a história. Irmãos, o pecado nos engana. Digam isso comigo, o pecado nos engana. Irmão, o pecado nos cega. Você não tem, às vezes, noção do que o pecado é capaz de fazer comigo e com você. O pecado nos cega 100%. A Bíblia diz que Davi foi um rei maravilhoso, mas pecou contra Deus e contra uma outra família. Ele adulterou com uma outra mulher que estava casada, com Urias. E ele achou que isso não era nada, porque ele se considerava o rei daquela nação. Achava que ele estava isento. Há um texto que a minha esposa gosta muito, quando a Bíblia diz, juízes da terra, deixai-vos admoestar. Se deixe admoestar, juízes da terra. Esse homem pecou com um pecado tão grande como esse do adultério, e ele não estava consciente que estava errado, irmãos. Incrível. Deus então envia um profeta até a casa de Davi. Eu acho lindo a maneira como o profeta chega. Ele não chega com o dedo em rixe, nem afrontando o seu rei. Ele chega, meu rei, eu quero lhe contar uma história. Houve um homem que fez isso, isso, isso e isso. O que esse homem merece? Olha a resposta de Davi: esse homem deve morrer. Ele estava cego, irmão.
era a vida dele, era a história da vida dele. Esse homem deve morrer. O profeta diz: esse homem és tu, meu Senhor. Quando Natan diz: esse homem é você, ele não retruca, ele não critica, ele não manda matar o profeta. A Bíblia diz que ele cai em solo com seus joelhos em terra e diz: Senhor, pequei contra ti somente, não me retires o teu espírito. Por isso e por outras coisas, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Pela rapidez em querer manter comunhão com Deus. Meu filho, todas as vezes que você desobedece seu pai, você está quebrando um mandamento. Todas as vezes. Irmã, quando você deixa de honrar e de se submeter, por incrível que pareça, você está desonrando a Deus. Irmão, todas as vezes que você deixa de amar a sua esposa, aquela que Deus colocou ao seu lado, você está quebrando um princípio bíblico. Você acha que isso é pouco? Olha o tanto de coisas que nós deixamos de fazer e estamos, irmãos, impedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida diariamente. A confissão deve ser imediata, por quê? Para a gente continuar mantendo a nossa comunhão com Deus. Quarta coisa, o perdão é a graça de Deus. Quantas pessoas nós atendemos, irmãos, que chegam até nós se culpando de coisas que elas não têm culpa, ou se tiveram e confessaram a Deus, foram perdoadas pelo Senhor. Quantos pais nutrem sentimento de culpa em seus corações? Eu acho lindo a oração do Pai Nosso que Jesus deixou para todo cristão poder praticar. Quem sabe a oração do Pai Nosso de cor? Você consegue aplicá-la? O que a Bíblia diz com relação ao perdão? O que a Bíblia diz? Primeiro, Senhor, nos perdoe, nos lave com o teu sangue, nos purifique de todo o mal. Segunda consequência, assim como nós perdoamos aquele a quem nós temos ofendido. Olha a condição para ser perdoado. Senhor, me perdoe. Você chora, irmão, você lambuza. Não é chulo não é chulo a expressão que eu quero usar aqui, não, mas é uma realidade. Você já teve aqueles momentos de quebrantamento diante de Deus, onde, irmãos, o catarro escorreu? Que você limpa assim, mas não para. Tal é o quebrantamento. Aí você faz isso, irmão, chora abundantemente, e se lambuza, e suja a blusa, e mela o piso do chão, é aquela coisa toda, pelo perdão de Deus. Aí lembra do marido, do filho, da nora, ou do genro, ou do amigo, ou do irmão, ou do pastor. Mas esse não, Senhor. O que ele fez comigo foi grande demais. Não tem perdão.